Olá, eu sou Bruna Jordão Faoro, estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia pela UFMT, Universidade Aberta do Brasil, Polo de Água Boa. Venho apresentar para vocês um plano de aula elaborado para atender a disciplina de currículo e organização do trabalho pedagógico. Bem, esse plano foi elaborado para uma aula remota para a turma do 5º ano do ensino fundamental. A área do conhecimento seria Ciências da Natureza e Linguagens. O componente curricular compõe Ciências, Língua Portuguesa e Artes, conforme as atividades que eu propus no plano. O tema abordado seria os usos e importância da água. Os recursos didáticos que seriam utilizados para execução dessa aula seriam um computador, um notebook ou um celular, papel, lápis de cor para uma das atividades propostas, e 1 litro de água, um copo pequeno, uma jarra de 1 litro e uma colher para uma experimentação demonstrativa. Bem, os objetivos dessa aula, seria que os alunos compreendessem a importância da água para a vida na Terra, conscientizar os mesmos, sobre o consumo de água e a necessidade de preservá-la, e também, conforme as atividades propostas, avançar no processo de leitura, escrita e criação. Os objetos de conhecimento, conforme a BNCC propõe, seria consumo consciente, planejamento de texto, progressão temática e paragrafação, escrita colaborativa e processos de criação. Quanto às habilidades abordadas na BNCC, que eu consegui elencar nesse plano, foram, na área de ciências, a 4 e a 5. Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desses recursos. Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola ou na vida cotidiana. Na língua portuguesa, a habilidade 7 e 12 se encaixou. Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal, verbal, pontuação e pontuação do discurso direto, quando for o caso. A habilidade 12, planejar e produzir com autonomia textos instrucionais de regras de jogo, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. E na área de artes, explorar diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de criação artística. Quanto à metodologia abordada neste plano, primeiro eu propus contextualizar o tema, para instigar os alunos a refletirem e auxiliar na resolução das atividades. E aí eu dividi o tema usos e importância da água em 3 subtemas. Primeiro, a água no planeta, Primeiro, para discutir com as crianças que a quantidade de água existente no planeta Terra, para deixar claro para elas que apenas 2,5% da água que a gente tem disponível é doce, A maioria da água que a gente tem disponível no planeta é água salgada, que é mais difícil de ser utilizada. Então, nesse tema, a gente pode abordar inúmeras questões com os alunos, Sim, a água salgada já tem lugares no mundo que utiliza, mas é uma tecnologia cara. Então, é mais para enfatizar para as crianças, que, por exemplo, quando a gente vê o planeta Terra, ele é inundado de água. Então, a gente pode já abordar, mostrar imagens, do planeta Terra, enfim. Porque mais de 70% da superfície terrestre é coberta por água, Então, já demonstrando, assim, a sua importância. Mas enfatizar bem essa questão, de que só apenas 2,5% da água está disponível para a gente. Por isso que eu propus, então, fazer essa experiência para ilustrar a quantidade de água existente no planeta. Então, se a gente for pegar
1 litro de água, um copo, uma jarra de 1 litro e uma colher, eu propus para demonstrar para as crianças qual que seria a quantidade que a gente teria disponível de água para uso no planeta. Então, a gente pegaria a jarra de 1 litro, colocaria 1 litro de água. Então, essa água representa toda a quantidade de água do planeta. Então, depois de colocada a água na jarra, a gente pode retirar algumas colheres de água da jarra e colocar dentro do copo, umas 5, 6 colheres. E aí a gente explica para as crianças que essa quantidade de água retirada da jarra, essa sim equivale à parte da água que podemos utilizar. Então, só para demonstrar, né, a diferença da quantidade de água que a gente tem disponível para uso. E aí, um segundo subtema aí que eu defini seria por que falar sobre água é importante. A gente sabe aí que, segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo já não têm acesso ao abastecimento de água, suficiente. Então, e a ONU sempre realiza várias conferências, para procurar ajudar os países a melhorar essa questão, que realmente é humanitária. Então, esse assunto é um assunto bastante interessante, que também possibilitaria trabalhar várias questões com os alunos, para já colocar essa conscientização, que é muito importante preservar a água, porque em muitos locais e no Brasil, já acontece muita falta de água, muita mesmo. Então, imagina a gente já abordar esse assunto com as crianças. Imagina você acordar e já vai escovar os dentes e aí não tem água. O que a gente faz, Então, assim, é importantíssimo falar sobre esse tema e com certeza para as crianças ainda mais, porque elas realmente se conscientizam, Para quem tem filho sabe que ensinou, eles aprendem e passa para frente o conhecimento, Então, e o terceiro subtema que eu defini é a água no corpo humano, para também poder demonstrar para as crianças, essa questão que o corpo humano apresenta cerca de 70% de água, lógico, de acordo com a fase da vida, do indivíduo, mas é legal para demonstrar que nosso corpo praticamente quase todo é composto por água, Então, e ela auxilia nas diversas funções do nosso organismo. É um tema que eu achei bastante relevante apresentar. E também, mas esse plano eu elaborei e pensando que seria totalmente adaptável, conforme as questões fossem levantadas pelos alunos e tudo mais. A gente sabe que o tema água pode ser explorado muito mais, porque nesse plano eu nem enfatizei, mas a gente tem outras questões que a gente pode abordar, por exemplo, o ciclo da água, como a água chega até as nossas casas, enfim. Com essa turma do 5º ano a gente pode explorar esse tema água de inúmeras formas. Mas bem, então propus para que os alunos fizessem as atividades em 2 dias. Então, o primeiro dia que eles respondessem esse questionário simples, conforme as questões levantadas, por exemplo, quais são os usos que nós fazemos da água no nosso dia a dia? Isso é uma perguntinha simples que com certeza eles conseguiriam responder facilmente. O que você pode fazer para utilizar a água de forma mais sustentável, Então, cite dicas de consumo consciente. A 3, podemos considerar a água como um recurso infinito, ou seja, que nunca acaba? Cite exemplos de desperdício de água. E depois, por último, coloquei uma cruzadinha para eles responderem. Também bem tranquilo.
Com certeza eles conseguem resolver de forma satisfatória. E no segundo dia, propus para poder contemplar a área de linguagens, né? E avançar no processo de alfabetização das crianças, enfim. Para que eles usassem a criatividade e fizessem um texto sobre a importância da água e depois um desenho bem colorido para compartilhar com os colegas. E aí o método de avaliação que eu enfatizei seria avaliar os alunos através dessas atividades, né? E se eles estão cumprindo os prazos e tudo mais. Bem, é isso que eu propus. Muito obrigada pela atenção. E por fim fica a frase, já, né, em contrapartida ao tema que eu propus no meu plano, que é uma área que eu gosto muito. Então, preserve a água, o planeta agradece. Muito obrigada.